Parabéns para você que chegou até aqui neste devocional. Estamos viajando de Gênesis a Apocalipse neste ano e agora vamos entrar no livro de Gálatas, capítulo 1, 2 e 3. E sempre trazemos, quando entramos em um novo livro, quem escreveu esse livro, quando foi escrito, para quem e por que foi escrito e por que ler esse livro e o que buscar nele. Foi o apóstolo Paulo quem o escreveu e talvez tenha sido escrito entre 48 a 53 depois de Cristo, menos de 25 anos após o ministério terreno de Jesus Cristo. Esse livro ele foi escrito para os cristãos da Galácia, província romana na região central, que hoje faz parte ali a Turquia. E foi escrito para denunciar e corrigir os falsos ensinos que se tinham infiltrado nas igrejas que Paulo e Barnabé haviam fundado. Os falsos mestres insistiam em que os cristãos gentios observassem as leis cerimoniais dos judeus. Paulo, sentindo ele mesmo os ataques desses mestres, também escreveu para defender a sua integridade como apóstolo e para reafirmar o seu amor pelos Gálatas. As pessoas que se preocupam com a nutrição muitas vezes leem os rótulos antes de comprar produtos industrializados. Por quê? Estão atentas aos aditivos e aos ingredientes que possam ser prejudiciais à saúde. Do mesmo modo, Gálatas adverte quanto a misturar o legalismo e as obras humanas com o puro evangelho. Essa carta apresenta os aditivos espirituais artificiais e os seus efeitos nocivos. Oferece um exame de saúde espiritual, uma clara exposição do que significa ser salvo pela fé. Gálatas vai levá-lo de volta aos fundamentos. O que é o Evangelho? Como recebê-lo? Como aplicá-lo a uma vida diária? Paulo utiliza várias técnicas. A história da sua conversão, uma ilustração da vida de Abraão e até mesmo o sarcasmo, para persuadir os Gálatas a retornar ao genuíno Evangelho. No capítulo 1, no versículo 6 ao 9, quando ele fala sobre a inconstância dos cristãos gálatas, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema é algo forte. Significa amaldiçoado por Deus. Algumas pessoas sentem-se incomodadas por essa palavra soar como explosão, irada e vingativa. Mas trata-se de uma declaração de fato. Aliás, Paulo se incluiu nessa declaração, acentuando que todo aquele que perverter ou negar a verdade de Deus será rejeitado por Deus. E isso ocorre quando seguimos qualquer ideia, ensinamento, doutrina que não seja da palavra de Deus. No versículo 23 e 24, quando ele finaliza este capítulo, quando Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia, diz assim a palavra de Deus: ouviam somente dizer:
aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Aqui Paulo falando, né, sobre como que as pessoas o receberam, sabendo que ele era um perseguidor, um homem cruel com respeito aos cristãos. E essa é a obra redentora do nosso Senhor Jesus. Ele transforma aquele que, humanamente falando, é um caso perdido em uma testemunha viva do seu poder. Ele transforma cacos em uma obra de arte. Essa mesma transformação que ocorreu em Saulo, de perseguidor dos cristãos, em apóstolo do Senhor Jesus, também chega até você. No capítulo 2, no versículo 19, quando fala sobre Paulo ter repreendido a Pedro e também sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus, e essa repreensão a Pedro foi pelo fato dele ser uma pessoa muito legalista. E vimos alguns devocionais atrás, quando Deus, em uma visão, fez descer num lençol os animais que ele dizia que eram impuros e que ele não comeria de forma alguma, porque ele seguia as leis, as tradições judaicas. Ele tinha dentro de si essa convicção, e isso causava, de certa forma, uma resistência. Então, Deus trabalhou em Pedro, mostrando para ele que ele precisava mudar nessa questão. E também usou Paulo para resisti-lo. E a palavra de Deus no versículo 19, quando fala sobre essa questão da lei e da graça, a palavra de Deus diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. A lei do Antigo Testamento mostrou a Paulo a sua verdadeira condição de pecador, separado de Deus. As suas tentativas de observar a lei havia sido esforço inútil. Até mesmo os mais perfeitos religiosamente eram culpados. Essa constatação ajudou Paulo a ver que somente pela graça, por meio de Cristo, ele poderia conhecer o perdão. Quando descobriu que a graça era a sua única esperança de salvação, parou de depender da lei em certo sentido, morrendo para ela. Aqueles que buscam viver rigidamente a lei deixam de depender de Cristo e passam a depender de suas próprias obras. Paulo entendeu isso quando o Senhor Jesus se revelou a ele. No capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 25, nós temos um momento muito impactante em que Paulo ele se aprofunda em falar sobre a lei e a graça, sobre os ensinamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, daquilo que foi dado a Moisés no Sinai e também fazendo parte de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e aquilo que se revelou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a partir de então. No versículo 1, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Devemos obedecer à lei do Antigo Testamento ou desprezá-la? A resposta a essa pergunta não é simples. A lei consistia nos mandamentos que Deus dera a Moisés, cerca de 430 anos depois de firmar aliança com Abraão. Paulo observa que Deus havia declarado Abraão justo antes de a lei existir. Portanto, sustenta Paulo, obedecer à lei não podia ser a base do relacionamento com Deus. A fé é a única base desse relacionamento. A lei nunca pretendeu tomar o lugar da fé. Nunca foi destinada a dar aos israelitas uma lista de regras pelas quais pudessem alcançar a salvação. Antes,
servia apenas para mostrar-lhes como estavam longe dos padrões de Deus. A lei desmascarou o pecado para que as pessoas fossem conduzidas a Cristo como a única resposta ao pecado. Paulo chamou a lei santa espiritual. Você pode ver isso em Romanos, capítulo 7, versículo 12 e 14. E boa, se alguém delas se utiliza de modo legítimo. Você pode ver isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Porém, se a lei for usada de modo indevido, como meio para alcançar a salvação ou impressionar os outros, somente servirá para impor maldição. Todavia, não devemos desprezar a lei do Antigo Testamento. Ela mostra o que Deus considerou importante. Grande parte da lei contém princípios perenes para um viver correto. Certas partes ainda são úteis para quem quiser levar uma vida santa, mas os cristãos não são obrigados a obedecer à lei do Antigo Testamento à risca para alcançar o favor de Deus. Eles levam uma vida de obediência a Cristo e aos ensinamentos do Novo Testamento como ato de gratidão. No versículo 2 e 3 deste capítulo diz assim: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O Espírito Santo é derramado sobre nós não por nossas obras e méritos, mas pela promessa feita pelo Senhor Jesus àqueles que se rendem a Ele. Os Gálatas cristãos haviam iniciado a caminhada na fé, mas começaram a se inclinar a ideias e doutrinas humanas, fazendo-os se aperfeiçoarem na carne. E é isso que a religiosidade ela causa. Para terminar, o versículo 29, quando fala sobre a tutela da lei para nos conduzir a Cristo, Paulo disse assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Através da fé somos herdeiros das promessas de Deus, pois em Cristo somos descendentes de Abraão. E por essa razão, quando Deus disse a ele que todas as famílias da terra seriam benditas, nele, esta bênção se estende a cada um de nós. Se te abençoou o devocional de hoje, então abençoe a outros. Envie a todas as pessoas que você conhece este conteúdo. Amanhã eu volto com você com mais do livro de Gálatas. Você é especial para Deus. Até amanhã.